Retomando o nosso assunto de mediunidade, nós já falamos de que tipo de mediunidade a gente pode ter, como que a gente pode saber qual é o tipo, o desenvolvimento, os caminhos, o, o que a gente, como que a gente trabalha, enfim. Das últimas aulas, alguém tem dúvida? Porque agora nós vamos falar um pouco o porquê que ser médium significa ter uma vida diferente. Alguém tem dúvida dos últimos dois encontros, para a gente poder continuar? Não? Que maravilha! Então vamos lá. Como que é manifestação mediúnica? Eu posso falar por mim. Quando eu sento numa mesa mediúnica para trabalhar, eu me sento, me concentro, de olhos fechados, muito mais fácil fechar os olhos e tirar as coisas em volta que chamam a atenção. Então, me introspecto, fecho os olhos e vou alterando a minha frequência espiritual para chegar na vibração do espírito que eu quero comunicar. Como normalmente na apometria a gente trabalha com os obsessores, a gente vai baixar nossa frequência vibratória para atingir a frequência vibratória do obsessor. Atingiu o que eu sinto na aproximação espiritual para a manifestação, é a mesma coisa que a gente sente numa descida de montanha-russa ou numa saída de sei lá, uma descida brusca, aquele friozinho na barriga, aquela coisa, né? É como se descesse a serra, tampa os ouvidos, é alguma coisa nesse sentido. E aí eu passo a ter orientações mentais do que o espírito comunicante quer passar. Eventualmente dá uma alteração física, eventualmente eu reproduzo fisicamente aquilo que o espírito está sentindo, então dor de estômago, dor de cabeça, sangramento nasal, enfim. Mas nem todos têm essa capacidade de reproduzir exatamente o que o espírito está sentindo. Normalmente ele só reporta e o dirigente controla. Beleza. Então, é prejudicial? Não é. Não é prejudicial. Eu preciso ter medo? Não preciso ter medo. Só tem medo quem não sabe o pai que tem. Eu falei isso para vocês. Eu estou trabalhando em nome do bem, do amor maior. Então, não preciso ter medo de nada. É o poder maior. Você se sente energeticamente cansado? Sente. Quando acaba, o dirigente precisa revitalizar os médios exatamente por isso. A cada incorporação, o dirigente revitaliza os médios por conta disso. Eu estou falando da apometria, tá, gente? Não sei como é que funciona nos outros lugares. E como que você sabe que não é o seu animismo, ou seja, o seu espírito se manifestando, ou o cara? Porque eu falo coisas que eu jamais imaginei. Eu jamais presenciei ou passei na minha vida. Eu reproduzo sentimentos que eu nunca tive. Pelo menos que eu não me lembro de ter tido. Né? Porque provavelmente eu já tive, só não lembro. E reproduzo cenas e situações que eu nunca nem imaginei passar. Mas pode ser uma subpersonalidade sua interferindo na comunicação do espírito, reproduzindo algo que aconteceu com você lá atrás e você não lembra. Pode ser. Onde que a gente vai ter essa certeza? Com o assistido. Quando a gente vê que está fazendo sentido com o espírito do assistido e o comunicante. Né? Então, a gente vê que, pela exposição dos arquivos e frequências do assistido aberta, ele viveu naquele tempo, ele conviveu com aquele obsessor, então faz sentido aquilo que o obsessor está falando. Bom, como que a gente faz quando a gente incorpora um espírito
muito violento, por exemplo. Muita. Primeira coisa que a gente tem que entender: quem manda no nosso corpo somos nós. O nosso espírito não sai do nosso corpo para o outro espírito entrar no nosso corpo. O termo incorporação é um termo usado de forma errônea. Não há uma incorporação. A incorporação é do nosso espírito. Nós estamos desdobrados, o que significa que o nosso espírito está em outro lugar, mas o nosso corpo está sob o domínio do nosso espírito ainda pelo fio de prata. Então, o espírito comunicante não invade o nosso corpo, ele simplesmente se aproveita da flexibilização, da utilização do nosso corpo mentalmente. Ele entra em comunicação mental com o meu espírito determina o que eu tenho que fazer e eu faço. Esse é basicamente o caminho mediúnico de como que a gente faz, como que a gente identifica qual que tem. Se quando a gente identifica um que a gente tem, é aquele lá e acabou, não, ele pode progredir, você pode ter dois, três, dependendo de qual foi o acerto com o plano espiritual. E, bom, enfim. E por que a gente se sente. Por que a vida não é igual? Por que eu me sinto sozinho? O ser humano, o bicho, o ser humano, tem. É inerente ao ser humano ser manipulado, ser direcionado. Quando a gente tem guardado as devidas proporções, quando a gente tem um cachorro, um gato, um animal de estimação, a gente doutrina, a gente ensina esse bicho a conviver da forma que a gente quer. Então, é xixi num lugar, é cocô no outro lugar, não pode subir no sofá, a hora de comer é essa. E ele se submete a essa doutrinação. O ser humano, como bicho, também é doutrinável. Aliás, é uma característica do ser humano ser doutrinado. Ter um líder. O cachorro tem um líder na matilha. Os felinos têm um líder na ninhada. Né? Os pássaros têm um líder. Quando esse líder se perde, todo o conjunto que está seguindo ele se perde. Eventualmente, a gente vê, eventualmente não, quase sempre, pinguins aportando nas praias do Brasil. O Brasil não é ambiente de pinguim. O líder se perdeu. E vieram todos os que seguiam esse líder para as praias brasileiras. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente nasce, a gente é enquadrado numa realidade inexistente. A realidade do Deus que castiga e do Deus que premia. A realidade do isso não pode porque é pecado. Isso não pode porque Deus castiga. Isso pode porque agrada a Deus. E quando a gente começa a perceber que a coisa precisa de uma fundamentação, a coisa precisa de um porquê, a gente começa a dar uma estuada dessa bolha, dessa matrix, como vocês queiram chamar, dessa manada. A gente começa a dar uma saída. Quando eu vejo, por exemplo, que é muito mais lógico e racional eu pensar que eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não quero que façam para mim, porque o universo é uma estrada de duas vias, e o que eu ofereço para o universo, ele me devolve. Então, se eu oferecer o mal, ele vai me devolver o mal, como a maré. Eu começo a entender que, logicamente, fundamentadamente,
eu não posso fazer o mal, ou não devo fazer o mal, porque esse mal vai voltar, em alguma forma. Em contrapartida, se eu fizer o bem, esse bem volta de alguma forma. E não é uma questão de castigo e recompensa. É uma questão de trabalho, de merecimento. Porque eu estou dando e eu recebo de volta. Ótimo. Então, por que eu fico sozinho? Porque aquela gaiola, aquela bolha, deixa de me fazer sentido. Então, eu me destaco disso. Eu começo a olhar para um horizonte mais amplo. Existe uma fábula grega, que é a Caverna de Platão. Não sei se todos conhecem aqui. Nessa fábula, dizem que todos os seres humanos eram aprisionados numa caverna quando nasciam. E eles viviam dentro dessa caverna. E o que eles conheciam, para eles, o mundo era essa caverna. Não tinha mais nada. Quando um desses caras conseguiu fugir dessa caverna e ver que havia um mundo gigantesco do lado de fora, ele voltou para contar para os caras da caverna. Meu, tem rio, tem mata, tem bicho, tem tudo fora da caverna. E os caras da caverna isolaram ele, considerando ele louco. Nós somos os caras que estão saindo da caverna. Quando a gente volta para contar que fora da caverna tem um monte de coisa diferente, a gente é chamado de louco. A caverna era orientada pela sombra dos que estavam externos da caverna, que eram as entidades que se apresentavam para os moradores da caverna. E os que estavam externos nada mais eram que humanos, que a sombra parecia gigantesca na parede e os caras que estavam lá dentro da caverna ficavam com medo. Então, o humano é manipulado por humano. Por quê? Porque o poder se exerce contra aquele que não raciocina, contra aquele que não pensa. E a religião nada mais é do que poder. Qualquer uma, nada mais é do que poder. Quando a gente se destaca disso, a gente começa a ver que não tem nada a ver com religião. E que minha vida não é aqui. A minha vida é espiritual. A minha vida, o meu líder, ele não é humano. O meu líder, o meu objetivo é espiritual. Aí começa a ficar um redemoinho na cabeça da gente. Fica. E a gente começa a perder interesse por aquilo que a gente fazia quando fazia parte dessa manada, dessa matrix, dessa bolha. Então as pessoas deixam de ser interessantes. As coisas que se faz aqui deixam de ser interessantes, porque se abriu um manancial de coisas e pessoas que eu posso conhecer na minha frente, eu não preciso ficar preso aqui. E é aí que a coisa começa a você ficar sozinho, a caminhar sozinho. Porque, por comodidade ou por ignorância, não sei, as pessoas preferem isso. Ó, não pode isso. Por que não pode? Não pode porque não pode. Bom, tá bom, então não pode, acabou. Preferem aceitar do que se dá o trabalho de buscar. E nós, e não é, estamos nos dando o trabalho de buscar essas respostas. E não é de hoje, gente. Não é de hoje. A gente está, o nosso espírito está nessa busca há muito tempo, nesse descolamento há muito tempo. Há muito tempo. Isso começou há 2024 anos atrás. Então, quando eu começo a enxergar que algumas coisas que são ditas para mim não fazem o menor sentido,
e que eu encontro fora desse cercadinho aqui coisas com sentido muito maior, com umas explicações muito mais lógicas, o que está aqui já não me faz sentido. Eu estou na faculdade vendo matéria do ginásio. Eu não tenho mais interesse pela matéria do ginásio. Eu posso ensinar, posso, mas não tenho mais interesse. Eu tenho interesse na matéria da faculdade. Para aquele que se destaca melhor que os outros, não diria que é melhor. Eu diria que ele está num caminho mais adequado. Nós pegamos uma facilidade que é um momento de regeneração, da mudança do planeta, de vibração. Então, para a gente é mais fácil nos aproximar da espiritualidade. Então, por isso que as pessoas ficam assim meio perdidas, meio angustiadas, porque você se destaca, você é aquele pontinho que se soltou no universo, enquanto o globo, a massa, está aqui, doutrinada. E de onde veio essa razão? Quando Jesus falou a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, me soou como o poder, o dinheiro é contrário a Deus. Ignorante que eu sou, foi o que eu imaginei. Com o meu convívio espiritual, eles disseram: o dinheiro representa o quê? Eu falei: o poder. Ele falou: o poder adquirido a que custas? As custas da opressão, da obrigação. Deus é amor supremo. O poder adquirido às custas da opressão é contrário ao amor supremo. Aí eu comecei a entender que para você estar no caminho da espiritualidade de Deus, você tem que estar longe do poder. Se eu estou submetido a um poder, e qualquer religião é um poder, eu não estou no caminho de Deus. Faz sentido para vocês isso? Ou Sim, não? completo sentido, Fernando. Completo sentido. Sem dúvida. Entendeu? Uma coisinha simples que ele falou ali, dentre muitas outras que ele falou. Ele diz: é impossível servir a dois senhores, né, Fernando? Não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Entendeu? É isso. E assim, é, e aí a gente fica, mas o cara que falou que aí, né, então, Deus, não, ele falou, pá, tem que pagar imposto e o dinheiro é do César lá e Deus é Deus. E tudo bem, como é que a gente, quando a gente descobre isso, como que a gente vai se relacionar com essa pessoa de novo? E eu digo que não é de hoje pelo seguinte: se vocês, com tempo, na intimidade, depois, com o tempo que vocês puderem, fizerem um retrospecto da vida encarnada de vocês, vocês vão ver que em várias situações vocês se viram fazendo coisas que entendiam que não fazia sentido e que faziam só porque era para fazer, porque estavam na manada do fazer. O adolescente que saía com a galera, ia para o bar encher a cara, voltava para casa e no meio do caminho brigava com outra turma de adolescentes, mas ali, naquele meio, tinha um ou dois ou três que não entendiam o sentido daquilo, mas faziam porque estavam junto com a população fazendo, com os dele, os iguais, fazendo. E um dia eles vão se afastar disso, porque para eles deixa de fazer sentido. E é exatamente isso que acontece com o médium. Quando ele começa a ter a informação direta, ele começa a ver que, pô, meu,
claro que é isso, não o que está escrito. E aí vem aquele sentimento de revolta, angústia, desilusão, porque, cara, eu fui enganado a minha vida inteira. Mas logo esse sentimento se esvai quando eles dizem o seguinte: você não, o bicho, porque você, espírito, sempre teve na jornada certa. Não, mas por que que o espírito, então, libera essa coisa do adolescente? Prazeres mundanos. Tem seu tempo. Jesus, quando veio para cá, não tomou vinho, não usufruiu os prazeres mundanos. Jesus, há quem diga que ele teve uma filha, Sara, com Maria Madalena. Jesus. Mas ele, em algum momento, abdicou da missão? Isso, em algum momento, prejudicou? Isso nos remete à aula, ao encontro de sexta-feira passada? Em momento algum. Ele usufruiu dos prazeres mundanos? Sim, como não? Um bom banho, um bom vinho, talvez uma relação sexual, e eu acredito nisso, que Sara era filha de Jesus. E se vocês assistirem o filme, meu Deus, como chama do Tom Hanks lá, Carol? É... Código da Vinci. Filme Código da Vinci, que é um filme longo, um filme que requer atenção, mas é um filme que demonstra que o Santo Graal, na verdade, é o formato do ventre da mulher. E, para mim, é uma explicação muito mais lógica do que um cálice. O conteúdo da vida do Santo Graal está no útero feminino. Para mim, é muito mais lógico do que acreditar em foi o cálice que Jesus bebeu o vinho na Santa Ceia, por exemplo. E que ficou guardado por milênios, milênios. Sabendo eu, ambicioso, ganancioso como é o ser humano, na minha concepção, esse cálice já tinha sido vendido, derretido há muito tempo. Estaria no museu, não perdido por aí. Mas, enfim, o Jesus que vendiam para a gente, qual é a fisionomia dele? Um cara alto, loiro, de olho azul, alvo de pele. Jesus nasceu na Cisjordânia, em Belém. O povo da Cisjordânia, a característica étnica é de um povo mediano, pardo, de cabelos escuros e cabelo pichain, ou cabelo encaracolado. Como que pode isso? Então, até a imagem que me venderam de Jesus é falsa? Sim, Jesus não era branco. Jesus era, no mínimo, pardo, para não dizer negro. Então, a gente cria essa. Pô, tudo era mentira? Não. Tudo era criação doutrinária do homem para que sobre vocês ele exerça o poder. Lembra do poder aqui? Lembra de Deus aqui? Deus, amor supremo, dinheiro representa o poder opressivo. Então, tudo aquilo que me ensinaram, por conclusão lógica, está longe de Deus. E onde eu acho Deus? Na jornada desse cara que está aqui me vestindo, que ele está em busca de Deus. E se a gente for ver as contrariedades do que passaram para a gente, pelo amor de Deus, né? Gera uma polêmica miserável, mas, enfim, é, é gigantesco, gigantesco.
E aí a gente começa a ficar numa jornada solitária, porque a gente tem a fundamentação da jornada, mas não tem quem nos acompanhe, porque é mais tranquilo ficar aqui na zona de conforto, acreditando em tudo isso aí, tá bom. Para alguns não tá. E nós somos esses alguns. E há muito tempo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não criamos o grupo, estamos juntos por acaso. Porque agora nós despertamos. Não. Isso vem de muito tempo. O espírito está nessa busca há muito tempo. Nós estamos basicamente no finalzinho da jornada. Reencarnatória? Não. Nós estamos no finalzinho da jornada de descobrir qual é o caminho. E aí, o início da jornada de seguir esse caminho. Causa dor? Causa. Causa desconforto? Causa. Causa solidão? Sim. Mas nada, nenhum sentimento desses é maior que a minha certeza. E se eu estou certo daquilo que eu quero, porque eu acredito na minha verdade, nada pode me parar. Por isso que eu sempre digo a vocês, não acreditem em gurus, não acreditem em fados madrinhos ou fadas madrinhas, não acreditem em curas milagrosas, não acreditem emana pensamento que você fica milionário, próspero. Não, não acreditem em mim, não acreditem em mim. Acreditem naquilo que o eu interior fala para vocês aqui, ó. Isso me faz sentido, isso não me faz. Isso que o Fernando falou, vamos estudar para a gente incorporar na nossa verdade. Ou isso que o Fernando falou não faz sentido. Vamos estudar para mostrar para ele que não faz sentido. Porque ele pode estar no caminho errado. E talvez eu dizendo para ele que isso não faz sentido, eu ajude ele a mudar o caminho. Então, não existe um ser supremo encarnado. Existem aqueles que vão orientar a gente, mas não dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que acreditar, como, quando e onde. O que pode e o que não pode. Entendam que o espírito de vocês está nessa jornada faz tempo. Que vocês não precisam de ninguém ditando regras. Precisam de alguém direcionando a busca só. Mas que vocês são senhores dos próprios destinos. Sem interferência. Nem de Deus, nem de mim e nem de ninguém. Certo, crianças? Agora está todo mundo indignado comigo. Falou, nossa, como assim? Como assim? Vamos, gente, pergunta, vamos ver. Vamos nessa primeira fase, as perguntas. Grande Igor, vamos lá. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu consegui liberar o áudio aqui rápido. Eu acho engraçado e eu estou muito feliz de estar nesse grupo, porque eu estava com algumas questões durante essa semana e você acabou respondendo isso para mim sem eu perguntar. Que eu estava com muito receio de falar, porque talvez possa, como a gente tem muito terapeuta aqui no grupo, possa atingir, né, de forma errada. Mas a questão era o seguinte, e aí você falando sobre o mito de Platão, que é a questão do dinheiro, exatamente isso. Por que que o dinheiro restringe tanto a evolução, né? Porque quando você está numa religião, dentro de uma casa religiosa, seja qualquer ela, tem essa questão da teologia da prosperidade. E quando você quer se tratar também, e aí o problema não é referente a ninguém, nem a vocês,
é, eu me deparo com valores muito absurdos, muita coisa absurda, sabe? Que restringe. Então, se a gente está procurando levar isso num nível maior, por que que essa restrição é tão grande? E aí você me vem com essa resposta, é o poder. Essa semana eu escutei de uma pessoa, não, mas eu fiz 1 milhão com a venda dos meus cursos online. Eu falei, tá, mas e daí? Eu não vim aqui buscar venda de curso online. Eu vim aqui para adquirir. E assim, é uma pessoa que tem bons conhecimentos, bom, né? Mas assim, isso já me colocou a pulga atrás da orelha. Então, assim, vamos aprofundar mais um pouquinho. A questão do dinheiro. Ela é importante, claro, as pessoas têm que viver, têm que comer, têm que pagar suas contas. Mas quando isso se torna relação de poder, e aí agora eu consegui entender isso, isso me afasta, porque e agora hoje eu consegui entender sem, né? Eu achei muito interessante, estou muito grato de estar aqui por conta disso. Às vezes a gente, sei lá, se comunica no astral, mas você veio com essa resposta desse questionamento meu, que é o poder. Então, assim, essa relação do poder é muito complicada, né? É muito tentador ter poder, dominar. É muito tentador. É essa tentação que o dinheiro, é esse poder que o dinheiro te dá. Mas para alguns, como os que saem para buscar uma jornada espiritual, isso deixa de ter interesse. Porque eu não quero dominar ninguém, não quero ser responsável por ninguém. Mas eu sou responsável por mim. Como é que eu vou ser responsável pelos outros? Não é? E assim, é um poder ilusório, porque é um poder material. É o ego, Amanhã né? é o ego, é a É o bicho. vaidade, é o bicho. Que amanhã isso acaba. Amanhã acaba. Na espiritualidade, todos nós vamos ser essência divina, tudo igual. E aí o poder que eu tinha aqui esvaiu. Oxe, não tem mais nada. Mas o tempo que eu perdi de jornada espiritual em busca da aquisição desse poder vai ser muito caro para mim. Muito caro. Diga, Thaís. Oiê, bom dia. Eu Oiê. também queria agradecer por estar presente aqui nesse grupo, né? Mas a minha dúvida é a seguinte: você começou falando sobre a questão das incorporações, né? Canalização, tal. Aí a minha pergunta é o seguinte: quando eu estou num processo desse de desenvolvimento, eu estou num processo de desenvolvimento, né? E quando eu vou fazer a mesa mediúnica, é, a- o meu papel é sempre canalizar algo que a pessoa está sentindo. Desculpa, quando você vai fazer a mesa mediúnica, você canaliza algo que o encarnado está sentindo? Exatamente. Tipo, se é Mas uma é, depressão, se é uma ansiedade, se é uma dor no estômago, mas entendeu? Eu esse queria papel, saber. Oi, fala. alguém determina esse papel para você ou você se liga a isso? Eu me ligo a isso, entendeu? Aí eu queria saber como é que eu faço para tentar evoluir, não sei como é que, ou se é meu papel é isso mesmo. Primeira manifestação mediúnica que a gente tem quando a gente começa a trabalhar é a sensibilidade. O primeiro passo da mediunidade é a mediunidade sensitiva. A gente passa a sentir aquilo que o espírito sente, Isso. Eu né? até ontem mesmo na mesa mediúnica, eu na hora que estava trabalhando uma pessoa, eu me vi como se ela estivesse vivendo uma vida passada, tipo, de escrava. Eu vi a coleira, né? Eu vi as costas abertas, toda ferida, e o choro. Eu comecei a chorar também. Eu falei, gente, mas isso não é meu, sabe? Como se eu tivesse voltado uma reencarnação. E eu fiquei assim, será que é isso mesmo? Então você já está com a evidência, meu anjo. Você quer desenvolver mais o quê? Aí eu não sei como é, eu tô perdida. Então, é exatamente por isso, por você estar perdida nesse começo, que eles dão uma maneirada. Ah, Então você sente o que ela, a angústia, a dor,
Você não sente a dor, você sente a angústia, o medo, Sim. as preocupações. Você vê a situação em que ela estava, mas você ainda não sente a dor. Sim, isso. Daqui a pouco você vai começar a sentir a dor. Para poder mensurar a angústia com a dor. Por que ele tem essa angústia? Porque ele ia acordar, no outro dia ele sabia que ele ia acordar, ia passar por essa mesma dor. Entendi. Então, é condizente essa angústia com essa dor? Então é isso mesmo. Estou na época certa, estou com a dor certa na época certa. Mas eles começam a liberar a vidência plena da vida. Calma. Só saiba o seguinte: sirva de Estou no fluxo, caminho. deixa Tá. fluir. Não é nada seu e deixa fluir. Você é o celular agora. É a conversa da espiritualidade com o encarnado. Você só está transmitindo as mensagens e elas são criptografadas e nem você pode ter acesso depois. Certo? Na hora que está passando, passou, foi, voltou. O que foi? Não sei, não lembro. Lembra, mas não participo mais. Não sou mais parte. Está Não é entregue, meu, não me pertence, entregue. tá entregue aos interessados. É como o juiz. O juiz julga milhões de causas. Ganha um, ganha outro, ganha um, ganha outro, mas ele não pertence a nenhuma delas lá. Entendeu? As partes se entendam lá depois, se virem, um paga o outro, tá nem aí. Aí, nesse caso, no processo do trabalho é assim. Mas quando eu estou fora do processo do trabalho, parece que eu também capto essas coisas no meu ambiente de trabalho. Como é que eu faço? Eu tento Então, me colocar numa bolha, tudo, mas daqui a pouco me dá um ataque cardíaco. Eu olho pro lado, olho pro outro, e falo, isso não é meu. Tá acontecendo alguma coisa. Eu tô absorvendo, bocejo demais, tô bocejando. que tipo de música que você gosta? Eu gosto de música romântica, tipo MPB. Cante. Entendi. Ocupe sua mente com a música. Entendi. Ocupe sua mente. É tipo, Música com... pra poder ficar me bloqueando, no caso, né? Isso. Agora não é hora. Entendi. Eu bloqueio a minha mediunidade. Eu fecho a minha mediunidade. Então, eu vou cantar, eu vou contar quantas balas tem na mesa, quantos azulejos tem na parede. Eu vou desviar a minha atenção e eu vou ocupar a minha mente. Certo? Ligar para fazer aquela fofoca também é um... Ficou claro, Thaís? Ficou. Eu saí desse papel de esponja, né? O povo Exato, fala. exato, Entendi. exato. Entendi. Então, estuda. Tô estudando. Aí, Juliana, Tô aqui. opa, estou aqui passando mal. Vamos ler o que diz o Evangelho aqui. E não é só o Evangelho, hein? Tem a Uhum. literatura exterior toda. Mas ocupa a mente. Ok, tô entendendo. Diga, Alice. Obrigada. Nada, obrigado a você. Bom dia, Fernando e todos. Quando o Igor falou a questão, né, de valores, realmente, o que eu percebia, essa questão absurda de valores de cursos e tudo mais, questionava alguns, inclusive eu fiz, mas eu tenho percebido o seguinte, de um tempo para cá, que esses valores fazem parte, mas que o meu caminho não é mais concursos, vários cursos, talvez seja um convite, né, a buscar mais dentro de mim e fazer uma seleção do que é essencial e do que não é, porque quando é para ser, assim acontece. Tô crescendo, tô ficando grandinha, tô ficando adulta, né? E aí, quando você respondeu agora para, como é o nome dela? Thaís, eu acho, É a isso. questão de esponja, eu também venho sentindo isso e observei que, por algumas vezes, as dores que eu sentia, ou de vez em quando eu sinto no corpo, é mediunidade, né? E que eu posso fazer, liberar isso através também de oração, de percepção realmente do que é, e sair desse lugar de estar sentindo só a dor, né? De canalizar ela para o lugar dela, né? O que é meu, que é ok que eu vá olhar para isso, mas o que não é meu, que volte para o lugar que é.
E isso tem ajudado também nessa percepção. E uma outra coisa interessante, quando a gente expande a nossa espiritualidade, ou que a gente se abre para ela mesmo, mais sem controle mental, como eu tinha, como muitas coisas começam a vir contra a isso, né? E como esses dias eu preciso estar centrada para perceber o que é do outro, o que não é meu, porque me chegava coisas assim, pá, pá, e eu me coloco hoje no lugar de observadora, né? E perceber o que é que significa isso. E uma das coisas que me vem é justamente essa abertura que está acontecendo em mim, que eu estou mais naquele controle tanto, e aí as coisas vêm nessa direção, né? E que eu possa realmente reequilibrar, porque tem sido bem interessante, sabe, Fernando? Muita coisa acontecendo que tem horas que provoca em mim uma reação e que eu tenho que frear, é como frear uma Ferrari a 350, sabe? E seguir. Às vezes eu tenho buscado o silêncio, sabe? Buscar o silêncio assim, não falo agora com essa pessoa, não quero olhar para isso agora, buscar o silêncio para que isso se processe. Mas tem vindo com muita intensidade. E essa Ferrari está andando tipo freada, né? Mas para o meu bem e para o bem do outro também. Então é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu, quando decidi estudar o mundo espiritual de uma vez por todas, cara, Bhagavad Gita, eu nunca sei falar esse nome. O Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, esse aí, obrigado. Esse nome que ela falou aí. O Torá, a Bíblia, o Evangelho, os apócrifos, os evangelhos apócrifos, os canônicos. Eu comecei a estudar tudo. Eu não saí do lugar. Porque era um monte de informação na minha cabeça. Eu falei, vou ficar louco. Eu foquei. Qual vai ser a doutrina espírita? Joia, já foquei. Qual vai ser a atividade? Apometria. Isso me impede de estudar o resto? De jeito nenhum. Está tudo disponível para a hora que eu quiser estudar. Mas o meu foco é doutrina espírita, embora eu não seja espírita, e a minha meta de trabalho é a apometria. Então, eu posso ter um foco de estudo xamântico, o meu método de trabalho é a homeopatia, ou acupuntura, ou o reiki, ou aquele que rola em cima da bola, que eu esqueço o nome, que é um... Quem é a Carol? A Carol vai embora. Enfim, como é que chama aquele? Que faz com madeirinha, assim. Um exercício suave. É Pilates? Pilates. Pilates. Isso, obrigado. Pôncio Pilates. Mentira. Então, assim, eu preciso ter uma área de atuação e um foco de direção. Pronto. O resto, eu estudo. Vem, pode mandar, eu aceito. Vamos conversar, vamos debater. Mas, senão, não dá. Nessa vida, não dá. É muita coisa. E dessa coisa, 60% é bobagem, mentira. Então, a gente acaba ficando completamente perdido. Então, foco qual estudo? O estudo dos espíritos. E meta, qual a meta? Apometria. Pronto. Qual o caminho que eu vou tomar para chegar lá? Apometria. No meu caso, não precisa ser o caso de vocês. Cada um faz seu caminho e sua meta. Mais alguém queira falar, queira contar um caos, queira expor alguma coisa? Nós já falamos para vocês que o catolicismo era reencarnacionista? Sim. Já, né? Que o espiritismo era proibido no Brasil, era crime. A primeira carta penal do Brasil, em 1890, o espiritismo era considerado crime. Graças a Deus, em 1891 já caiu. Bom, falamos do Código da Vinci, acho que é isso, Carol.
A gente fecha a mediunidade e a gente pode falar na jornada a partir de sexta que vem, se não tiver novas sugestões, né, de temas. Achei que É, achei que meu Deus, a solidão nesse caminho ia gerar bastante de dúvida, bastante, mas pelo jeito o pessoal já está entendendo mais do que eu imagino. Graças a então, Deus. Fê, eu queria partilhar a minha experiência essa semana, né? Que eu parece que levei uma surra aí de uma entidade que estava no fórum, né? E depois eu vi a sua explicação. É que eu atendi uma pessoa, um psicótico, e ele estava. Quando eu fui conversar com ele, ele falou é, da sombra, né? Que acompanhava ele, né? E aí eu dei atenção, estava até com a psicóloga, ela me olhou feio, mas eu dei uma atenção de escutar o que ele trazia, né? E, e aí conversei com ele se ele tinha vontade de que parasse, né? Aquela situação, um rapaz bem jovem, assim. E ele falou que sim. E falou, inclusive, que o Sombra não tinha entrado na sala, como se não tivesse tido permissão, né? E aí eu conversei com ele, mas aí estava lá a psicóloga, a esposa dele, eu mentalmente abri o campo, mas conversei com ele para que ele pudesse rezar, né? E aí depois disso ele ficou ótimo, na hora o rosto dele ficou, parece que mais centrado, só que eu comecei a sentir muita dor no corpo, o dia inteiro, né? Então depois eu tentei, né, mentalizar, não sei muito direito, mas mentalizar para limpar, né? Me limpar. Mas continuei o dia inteiro. Depois eu associei também com algumas percepções, né? Que um amigo meu faleceu. Então, assim, eu sinto que eu estou muito sensível e está indo para o corpo. Quando a Alice fala, eu entendo, sabe? Como se eu estivesse também nessa sintonia do entendimento. E a partir do momento que, aí quando você explicou, aí eu me reordenei e parou as dores, né? Então, queria fazer esse depoimento e colocar assim que está muito aflorado, mas eu ainda não sei como lidar, né? Acho que amanhã a gente vai poder conversar um pouco melhor, né, no curso. Mas eu fiquei muito assustada, porque fazia muito tempo que eu não me sentia daquele jeito, né? Você atendeu esse rapaz no fórum ou você estava em atendimento sistêmico? Não, no fórum, no fórum. E quando você entrou no fórum, você fez os campos? Eu fiz, porque agora eu estou fazendo, né? Então, Todo dia. primeira coisa que a gente tem que sentir, eu sou senhor da minha razão e a minha razão doutrina o meu corpo. Ponto. E não é meu, não tenho essa dor. Sim, Se persistir, ficar, exercício do fluido cósmico. Entra aquela energia, joga tudo fora e fazendo. Quantas vezes, Fernando? Quantas vezes eu precisar? Se eu trabalho num ambiente tóxico como fórum, como presídio, hospital, e eu não digo tóxico por atividade, eu digo tóxico por frequência, eu vou fazer 3 vezes por semana. Se eu não trabalho nesse tipo de ambiente, trabalho com assistente social, com ajuda, faço 2, uma, com a minha necessidade é que vai me dizer, tá. certo? Mas é O que muito comum, acontece, pode pode falar, Fê, falar, cara. desculpa. É muito comum nessa fase de aproximação espiritual, que a gente começa a ter sensibilidade, a gente ter a dor do outro, porque é a verdadeira empatia espiritual. Na espiritualidade não existe a empatia do eu sei o que você está sentindo. Não, a empatia espiritual é de fato sentir o que aquela pessoa está sentindo. Então, isso é muito natural. Com o tempo, com o domínio da sua percepção, a gente começa a controlar isso.
certo? Fala, Tá Carol, bom, desculpa. obrigada. Quanto mais conhecimento a gente vai ganhando, né, sobre a espiritualidade, a nossa mente vai se expandindo. Mas a gente vai percebendo como que a gente sofre influência disso. E aí o que que acontece? Entra a nossa falta de disciplina. Porque se a gente acorda, né, transpiramos muito durante a noite, o que que a gente vai fazer ao acordar? A gente vai tomar um banho. Aí depois você vai lá para sua aula, né, de personal, de musculação, de kickbox, do que for, aí você volta para casa e você faz o quê? Toma um banho, né? Aí depois você vai chegar em casa, vai chegar à noite para dormir, provavelmente você vai tomar um outro banho. Então, só que se você ficar, vamos supor, falando sobre escovar o dente, a gente acorda de manhã, né? Geralmente a gente escova o dente, aí a gente come, depois de toda a refeição a gente escova o dente. A gente pode ser rebelde e falar, não vou escovar o dente, vou dormir sem escovar o dente, criar esse hábito de não escovar? Pode, mas vai ter uma consequência. Então, quando a gente deixa de fazer, né, com disciplina, com constância, esse banho energético, né, que, por exemplo, é o exercício do fluido cósmico, é como se a gente estivesse permitindo sofrer influência e ficar sujo. E a gente vai gerar consequências com isso. Então, a gente pode ficar rebelde em relação a isso? Pode, mas nem tudo convém, né? Então, quando a gente vai prestando atenção nisso, ganhando conhecimento de que a gente está sofrendo, sim, influências 100% do tempo, a gente começa a dar mais valor para essas questões. Porque realmente, gente, difícil, não, é desafiador, né? Você parar o que você está fazendo e, às vezes, nessa correria, nesse turbilhão do dia a dia, parar para poder fazer o exercício. Mas depois, o que a gente ganha com isso é maravilhoso. Então vale a pena, né? Ninguém falou que ia ser fácil, mas no final vale a pena. É isso mesmo, exatamente. Diga aí, Igor. Liga o áudio, tio. Eu queria ter a eloquência de falar bonito igual o Fred fala, mas eu vou falar rasgado mesmo. A gente não tá com medo de ficar sozinho, não. A gente tá com medo de ficar louco. É, Porque eu tive uma experiência essa noite, mas assim, eu tô esperando e aprendendo a ter disciplina para assimilar o que aconteceu. Em breve eu compartilho com vocês. Mas foi uma coisa, foi muito bom. E o que me veio à mente foi assim, pessoal, pelos comentários que o pessoal está falando, uma pessoa que eu acompanho, que também tem grande experiência, que ela fala, não adianta você ter medo, se você tiver medo, vai parar. Apesar da evolução, ela não regride, mas então você para. E essa noite eu tive essa experiência de trabalhar com medo. E aí eu deixei, e aí a coisa fluiu, entendeu? Então, assim, para todo mundo que está aí, não tenha medo, não, porque vão acontecer coisas que vocês vão ficar assustados, vocês não vão entender. Às vezes o nome não é aquele que você está achando que é, mas tem que deixar as coisas acontecer para a gente poder crescer, tá? É isso. é isso mesmo. Mas assim, é, normalmente, quando você não está preparado, eles não deixam vir. Foi que, acho que na sexta passada, não, eu não sei quando foi, que a Alice falou, eu não sei se é, não é, não sei. Aquela indecisão, aquela insegurança, eles bloqueiam, eles seguram. Quando fala não é, e eu sei em nome de quem que eu estou trabalhando, eu sei que eu vou ter amparo, eles liberam. Mas, assim, medo, não dá para ter medo se a gente é espírito, gente. É a mesma coisa que dizer que eu tenho medo de lidar com outro ser humano. Não dá para ter medo. Mesma raça, mesma fonte criadora, mesma coordenação. Enfim. Ai, mas é espírito, é fantasma. Mais uma crença limitante da manada que a gente se destacou, se desligou. Isso é coisa do demônio. Isso é coisa do Satanás. Não existe demônio nem Satanás.
Existe dentro da gente, se a gente quiser criar e alimentar. Mas fora não existe. Diga, Jaque. Jaque? Oi, bom dia. Oi. Ô, Fernando, você estava falando aí dos ambientes, né? Eu sou fisioterapeuta respiratória e sou consteladora. E eu recebi uma proposta de voltar a trabalhar no CTI. Eu trabalhei durante muito tempo nessa área, mas eu não era consteladora ainda, então não estava nessa sensibilidade, né? Que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Eu sempre tampei o umbigo. É ideal, não é ideal? É só o fluido cósmico mesmo? O que que você orienta nesse Ah, processo de retorno, né? Eu acho que agora eu vou sentir mais as vibrações ali, né? Jaque, eu posso falar por mim. Eu não acredito. Mas te faz sentido isso? Para mim não fazia diferença de quando eu tava e não tampava, sabe? Mas como eu não tinha nenhum conhecimento, né, a respeito, né? A gente vai seguir na manada, né? Até que a gente decide buscar, né? E aí eu vi você falando do fluido cósmico, né? De fazer o exercício. Aí eu falei assim, eu vou perguntar a ele se é exatamente isso, é o exercício do fluido cósmico, se tem mais alguma coisa, entendeu? Ó, para mim não faz sentido. Para mim. Uhum. Mas é para Jaqueline que tem que fazer sentido. Porque eu fico imaginando assim, alguns obsessores, eles são das correntes iniciáticas antes de Cristo, né? 10, 15 mil anos atrás. E esses caras aprenderam magia, magnetismo, lidar com os elementais durante centenas de milhares de anos. Aí, quando eles vêm assim para fazer uma obsessão, que eles chegam no obsediado e falam: ah, ô, o cara tá com os paradrapos no umbigo aí, não vai dar para fazer, não. Puta. Entendeu? Então, assim, eu acho meio desproporcional o conhecimento do obsessor, a força, a magia, com um esparadrapo no umbigo. Mas esse é o Fernando. O Fernando usa um anel de Metatron e um medalhão oh, meu Deus. São Bento. São Bento, obrigado. São Bento. Por quê? Porque São Bento protege ele, Metatron? Não, por homenagem. Eu gosto de homenagear Metatron. E São Bento foi o primeiro exorcista da Igreja Católica. Então, mas não vai fazer nada isso aqui. Mas vai acontecer me roubarem. É uma crença Entendeu? só, né? Não, é uma homenagem. Mas Uhum. eu não espero que isso me proteja de nada, porque não vai proteger. Porque é só um pedaço de metal, né? Que eu gosto e que eu homenageio São Bento e Metatron, o arcanjo Metatron. Podem me roubar só, né? Mas assim, se faz sentido, eu me sinto bem, cara, vai em frente. Agora, o exercício do fluido realmente vai te limpar, porque você vai trabalhar num ambiente de carência, né, Anjo? Carência de saúde, carência de afeto, carência de amparo, de atenção. Então, eles vão atrás de você. Não por mal, é porque eles querem receber. Me dá um carinho, me ajuda, tudo machucado, tô sofrendo. Sim, Entendeu? entendi. Então, Obrigada. mas depois só O, tá o que eu tranquilo. percebo, Jaque, é que às vezes as pessoas veem as coisas na internet assim, né? Que às vezes podem até funcionar. Só que isso tem que estar associado com que realmente a pessoa tá vibrando, né? Não adianta colocar um esparadrapo no umbigo se os pensamentos não estão condizentes com proteção. Então, se eu estou, né, idealizando aqui, ó, ideoplasmando, que eu estou colocando um esparadrapo no meu umbigo como proteção e eu estou realmente vibrando isso sim vai proteger, não o esparadrapo. É isso. Então não adianta colocar um esparadrapo e não Entendi. ter a disciplina que eu estava falando antes de fazer um evangelho no lar, de fazer o exercício do fluido cósmico, entende? Então, é porque geralmente a gente quer o caminho mais fácil.
fala assim, vou pôr um esparadrapo aqui, tá tudo certo, agora eu vou trabalhar e vou, né, como a Eliana, vou lá atender um psicótico. Não vai ser suficiente, entende? Não vai ser suficiente. A gente tem que fazer a nossa parte, né, para estar nessa sintonia que a gente tanto tá buscando. Tá bom. Obrigada. Ninguém mais? Podemos passar para o Evangelho?